Lucas 17, versículo 5. Quem achou, diga amém. Está escrito assim na palavra de Deus. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Amém? Quantos podem dizer nessa noite: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Amém. Pode sentar e dar um glória a Deus. Você já fez essa oração alguma vez na vida, falando assim: Senhor, aumenta a minha fé? Quem já orou aqui? Eu também. Agora, quem é que fez o pedido para aumentar a fé? Foi os próprios apóstolos. Olha, os apóstolos pediram: aumenta a minha fé. Ok? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A igreja ajuda o pregador nessa noite. Ver milagre ajuda a aumentar a fé? Sim ou não? Sim ou não? Ver, por exemplo, um morto ressuscitando ajuda a aumentar a fé? Sim ou não? Por exemplo, uma pessoa ser curada ajuda a aumentar a fé? Sim ou não? Um coxo levantando, um cego enxergando, um mudo falando? Agora, o texto que nós estamos lendo é de Lucas capítulo 17. Já passou-se aí 16 capítulos. E em 16 capítulos do Evangelho de Lucas, simboliza alguns anos já andando com Jesus. E a pergunta que eu medito e trago para a igreja refletir nessa noite é a seguinte: se eles andaram com Jesus, eles viram muito ou poucos milagres? A Bíblia diz que se fosse ser escrito todos os milagres de Jesus, não teria condições de escrever. Quem já viu isso? Quem já ouviu falar nisso? Quem já leu isso? Se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não tinha jeito. Nós não temos condições de mensurar, mas quem andava com ele via os milagres, sim ou não? Se os discípulos, que eram apóstolos, viam milagres de Jesus, a todo instante, era piscar o olho, tinha milagre. Por que é que os discípulos de Jesus disse: aumenta-nos a fé? Se eles viam milagre, vocês aí acabou de falar que ver milagre aumenta a fé. E por que eles pediram para aumentar a fé? Quantos querem saber? O capítulo 17 explica. Vamos para o versículo de número 3. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no ano, aonde? No mês, no dia, está escrito na tua Bíblia aí, no dia. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, o que você tem que fazer? Perdoar. Agora olha para cá, esse é o 3 e o 4 que nós lemos. Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: é legal ver milagre, né? É legal. A fé aumenta. Vocês estão com a fé grande? O senhor já andou dizendo aí que a nossa fé era pequena, mas... Então eu vou falar uma coisa para vocês. Se alguém pecar contra você, te ofender, magoar, você perdoa ele. Quando começou a falar de perdão, a carinha dos discípulos começou a murchar, eu imagino. Aí Jesus coloca uma coisa que eu vou te falar. Tem que ter fé. Se a pessoa te magoar 7 vezes no dia, você tem que perdoar. 7 vezes no dia. Esse é o versículo 4. No versículo 5, que foi o que nós começamos, os discípulos que eram apóstolos viraram um para o outro, olharam para Jesus e disseram assim: então pode tratar de aumentar a nossa fé. O que a gente entende? Que perdão não era fácil desde a época dos apóstolos. Porque milagre a gente pode até pensar que vai crer mais, que vai fazer mais, que a gente vai ter mais fé. Mas os discípulos começaram a pedir fé porque o mandamento que Jesus começou a colocar era para perdoar 7 vezes no dia a mesma pessoa. Irmão, 7 vezes no dia eu acho difícil.
Por mais que você fale assim, ó, eu tive uma briga com minha esposa, eu tive uma briga com a minha mulher. Você pode ter brigado durante 1 hora, 2 horas, mas é sobre uma coisa só. Brigar 7 vezes num dia, acho que ninguém aguenta. Com 2 brigas você já fala assim, quer saber do negócio? Eu vou dar uma volta, que eu já estou nervoso, quero não ver ninguém. É verdade ou não é? Agora Jesus está falando, se for 7 vezes no dia, você perdoa. Os discípulos viram que aquilo era uma coisa que não ia ser fácil, e falou, ai Jesus, só o Senhor mesmo. Esse negócio de aí é muito difícil. Então, se o Senhor quer que a gente viva esse evangelho aí, ó, aumenta-nos a nossa fé. Agora, olha que interessante, o versículo 1 do capítulo 17. Está escrito assim, disse Jesus a seus discípulos, é inevitável, fala assim, ó, é inevitável, que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Escândalos, no grego, significa escandalon, que significa ofensa. Então vamos ler esse texto como se fosse no grego. Versículo 17:1. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venha as ofensas, mas ai do homem pelo qual elas vêm. Ou seja, é impossível não haver ofensa. Só os casados aqui. Levanta a mão aqui, só os casados. Ou quem já foi casado, pode levantar a mão. Você nunca se sentiu ofendido por o seu cônjuge? Sim ou não? 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 Por quê? Porque é inevitável que venham os escândalos, que no original significa escandalon. Agora, olha que interessante que eu vou ler para você. Escandalon era o gatilho, escuta isso, que isso aqui vai fazer diferença para a tua vida hoje. Escandalon, no grego, era o gatilho da arma que se usava para pegar presas. É o gatilho que se usava para pegar presa. Os caçadores colocavam as iscas dentro de um escandalon, e quando elas vinham, eram presos atrás da isca, através de uma armadilha. Quantos aqui viram ou já fizeram uma armadilha para pegar um passarinho aqui? Levanta a mão. Fizeram uma gaiolinha. Aquele item que faz a pessoa ser presa, chama escandalon, ofensa. Na verdade, é o que atrai a gente, é uma isca. O diabo, para ele prender uma pessoa, um cristão genuíno, ele coloca iscas. E iscas é o que a gente não pode comer. Porque se a gente comer certas iscas, no caso do escandalon, que era um objeto já pronto para pegar animais, antigo, uma arapuca, uma gaiola, vamos falar numa linguagem de hoje. E no original, ofensa, no grego, significa arapuca, uma gaiola. Quando a gente carrega uma ofensa, a gente nada mais, nada menos que comeu a isca e estamos presos. Eu queria que os amados abrissem a Bíblia na segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Eu espero vocês, para vocês abrirem. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Quem achou, diga amém. Ora, é necessário que o servo do Senhor, ou seja, nós, não viva a contender. Você sabe por que contender? Porque contender traz ofensa. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Agora, olha o 26. Mas também o retorno à sensatez. Sensatez é juízo. Livrando-se eles do laço de quem? Laço de quem? Tendo sido feitos cativos. Cativos é uma gaiola? Preso? Sim ou não? Por ele quem? Pelo diabo.
para cumprirem a sua vontade. Agora olha para cá. A contenda gera ofensa. E o versículo 26 diz que com isso a gente se torna laçado pelo inimigo. Ou seja, ofensa, escandalon, presa. Timóteo está escrito que a ofensa, que é a contenda, gera ofensa, traz uma prisão do diabo, o que é cativo é preso, aonde passa a fazer a vontade de quem? De Deus ou do inimigo? Então entenda que o inimigo, ele coloca iscas para a gente ser preso. E uma das formas é não saber lidar com perdão, ou pedir ou receber. Vamos para Mateus capítulo 24, versículo 1. Mateus 24, versículo 1. Quem achou, dá um glória a Deus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Olha para cá. O capítulo 24 está falando que os discípulos perguntaram para Jesus quando é que vai ser a vinda de Jesus. Quantos estão comigo aqui e estão entendendo? Vamos ver. Aí eles queriam o quê? Jesus, conta para nós quais serão os sinais da vinda de Jesus. Aí, vamos ler o versículo 10. Nós vamos ver os sinais. Olha que sinal que tem que ter no versículo 10. Nesse tempo, Jesus falou isso há muitos anos atrás. Muitos hão de se escandalizar. E o que é escandalizar no original? Escandalon, que significa ofensa ou uma prisão. Muitos hão de se escandalizar, de se ofender, vírgula, trair e odiar uns aos outros. Quantos estão entendendo aqui? Levanta a mão. Diz que no fim da vida, quando Jesus fosse vir, ia ter ofensa, e depois ia ter a traição e o ódio. Deixa eu te explicar aqui para você entender coisa que eu vou falar num nível muito profundo hoje. Essas três coisas são estágios. Primeiro ofensa, depois trai e depois vem o ódio. Vamos pegar num casamento. Um magoou o outro, ofendeu o outro. Aquela ofensa entra no coração da pessoa. Começa a viver aquela ofensa. E a pessoa olha para o cônjuge e fala: não me valoriza, não me ama, não me dá valor. Tudo porque veio uma ofensa. Depois da ofensa, o próximo estágio é a traição. E depois, quando há traição, sabe o que fica nos dois? Ódio. Quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra. E Jesus diz que quando ocorresse essas coisas, era um sinal da vinda de Jesus. Quero fazer uma pergunta para a igreja. Essas coisas estão acontecendo com frequência ou pouquinho? Com frequência ou pouquinho? Então significa que Jesus está voltando, que esse é um sinal. Agora, olha o que significa a palavra traição. Presta atenção, porque quando fala traição, a gente só pensa em marido e mulher. Mas olha o que significa também a palavra traição. Traição é quando eu busco a minha proteção ou benefício às custas de alguém com quem tenho relacionamento, ou abandono definitivo de um relacionamento. Vou ler de novo. Traição significa quando eu busco a minha proteção ou o meu benefício às custas de alguém com quem tenho relacionamento, ou abandono definitivo de um relacionamento. Isto é traição. Vamos falar no caso, dando um exemplo mais comum, infelizmente, que é a relação de marido e mulher.
A pessoa que vai trair o cônjuge, ela está pensando nela. É uma verdade. Quando ela quer se beneficiar das custas de alguém, não estou nem aí do outro. Que custe a dor do outro, não estou nem aí. Agora, olha o que significa a palavra ódio. Que às vezes a gente pensa assim, ó, se eu fizer a sua pergunta assim, ó, você tem ódio de alguém? Você ia levantar a mão, não ia. Você ia falar, não, ódio é uma coisa muito suja. Ódio é uma coisa assim, que eu não tenho ódio de ninguém. Eu tenho mágoa, rancor, tristeza, chateamento. Ódio ninguém tem. Vamos ver o que significa ódio. Ódio também significa falta de amor. Aí se eu perguntasse assim para você, você tem falta de amor por alguém? Aí eu já teria uma lista. Falta de amor, descaso e não falar nem bem e nem mal. É o que gera não falar nem bem nem mal, descaso. É ódio, é caracterizado ódio. E ódio e ofensa, isso é caracterizado pelo original do grego, que nós falamos aqui, uma gaiola de prisão. A Bíblia lá foi escrita e nós temos que buscar algumas coisas de origem, no hebraico e no grego. E ali é uma gaiola. E se for ver, é uma grande verdade. Porque quando a gente está ofendido com alguma coisa, com alguma pessoa, a gente carrega aquilo 24 horas na nossa mente. Ou sei lá quantas horas, mas não sai da cabeça. Nós ficamos presos, exatamente presos. E se eu tivesse que dar um nome para a pregação de hoje, o nome seria mais fortes ou mais amargos. Mais fortes ou mais amargos. Toda situação que precisa ter perdão é uma oportunidade para você sair mais forte ou mais amargo. A decisão é nossa. A falta de perdão é um terreno fértil para a nossa vida cairmos na cilada do inimigo, como nós lemos em Timóteo. Agora, toda vez que a gente tem uma situação de ofensa, como nós estamos tratando na Bíblia, pode ter certeza que essa situação antecede uma das maiores vitórias que virão para a tua vida. Sabe por quê? Você já reparou uma plantação? Quantos aqui já viram uma plantação? Levanta a mão. Quando está próximo de ter a colheita, você acha que o ataque de bichos em cima das frutas vem quando a raiz da planta está pequena ou quando está perto da colheita? Então, se tem esse ataque do inimigo com essa isca que envolve ofensa e perdão, todos nós temos que saber lidar com isso. E hoje é um culto de Santa Ceia, mais ainda. Se a gente saber lidar com isso, crescer com isso, sair mais forte, o próximo passo vai ser a colheita vindo na nossa mão. Deus tem uma colheita abençoada para todos nós, mas antes de toda a colheita, Ele permite, escuta o que eu vou te dizer, antes de toda a colheita, quantos tem uma colheita abençoada de Deus aqui? Levanta a mão. Só que eu tenho uma palavra para você. Antes de toda a colheita tem um teste. Vem o inimigo, o bicho, para tentar nos enroscar e acabar com o fruto. Jesus está nos dizendo que ofensa é um terreno fértil para o engano. E uma pessoa que está enganada, ela realmente acredita que está certa. E essa questão de ofensa, de perdão, de mágoa, ela está muito ligada às pessoas que nos cercam. Alguém aqui ficou magoado porque o Lula roubou? Não dormiu? Ficou triste? Magoou o coração? Nós ficamos indignados. Mas assim, puxa, como ele me maltratou? Não. Agora, as pessoas que cercam você, pai, mãe, esposa, marido, filhos, filhas, o cônjuge, os irmãos da igreja, esses, os discípulos, os líderes, esses, a gente cria expectativas. E é aí que está a questão. Certa vez eu ouvi uma frase da seguinte maneira, e talvez você já pensou nessa frase: as pessoas do mundo me tratam melhor do que as pessoas da igreja. Só que aí tem um grande parêntese. É porque a gente não põe expectativa nas pessoas do mundo. E aí qualquer coisa que elas fazem, e nas pessoas de dentro de casa a gente coloca uma expectativa. E o dia que elas pisam na bola,
o dia que o marido pisa na bola com a esposa, ou a esposa pisa na bola com o marido, é o fim do mundo. Por que é o fim do mundo? Porque o nível de expectativa é muito, muito grande. Então, pensa comigo o seguinte, qual fruto, ou fruta, melhor dizendo, vai sentir mais uma pedrada? Aquela que é atacada de perto ou que é atacada de longe? Hã? Por quê? Porque vem com mais força, com mais proximidade. Tenta, não vai fazer isso, você não pode. Se tiver um pé de alguma coisa na tua casa, um pé de manga, vai longe, pega uma pedra e taca. Pode ser que você acerte e quando cair a manga vai estar de um jeito. Mas vai bem pertinho dela, pega uma pedra e taca, e você repara a maneira com que a fruta de que foi recebida a pedra de longe, comparado a que foi recebida a pedra de perto, você vai ver que há uma grande diferença. O que significa isso? As pessoas mais próximas da gente, nós recebemos as pedradas mais dolorosas. Verdade ou mentira? Irmão, o irmão pode falar de você, mas tua mulher ou teu marido falar de você, a da tua mulher, a do teu marido dói mais. Verdade ou mentira? Qualquer um pode falar de você, mas se o teu filho falar assim, ó, a senhora errou comigo, viu, mãe? Ó, a senhora errou comigo, viu, pai? E se a gente errou mesmo, dói mais do que se outro de fora. É verdade ou não é? Por quê? Porque quanto mais próximo da gente, mais dói a pedrada. Agora, isso que eu estou falando para você é apenas uma introdução de histórias que eu quero contar para você na Bíblia, de pessoas que não comeram da isca da mágoa, da ofensa, que não ficaram presos, e vocês vão ver que eram pessoas próximas. Porque se está na Bíblia o seguinte, né, colocar na Bíblia assim, ó, os fariseus criticavam os discípulos. Você acha que os discípulos estavam eles não estavam nem aí com os fariseus. Agora, quando Jesus, que era perto deles, chegava e corrigia os discípulos, e falava assim, ó, homens de pequena fé, ou incrédulos, ou corrigia eles, os discípulos até tremiam, irmão, porque estavam com Jesus todo dia. Se alguém de fora fosse falar mal deles, nada a ver. Agora, como que a gente vai saber lidar com as pedradas que a gente leva na vida, de ofensa? Nós vamos dar 2 exemplos aqui, mas mais claramente um exemplo. Eu citei recentemente a história de José. E a história de José nos mostra que antes de uma colheita vem a chuva de ataque da isca. Olha só como é que é interessante. Vamos abrir em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, e não nos cansemos. Fala para quem está do seu lado, assim, é para não se cansar. Para quem está do outro lado, agora fala assim, não se cansa. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha para cá. Eu posso cansar de fazer o bem? Você pode cansar de fazer o bem? Não. Só que presta atenção, vem comigo aqui. Como é que a gente consegue fazer o bem para os outros quando a gente está ofendido? É fácil ou é difícil? Deixa eu resumir a história de José. José ficou preso. E a vida dele foi, entre aspas, estragada por 13 anos. Porque José teve um sonho, que ele ia ser o maior dos irmãos, ia ser o chefe da casa, os irmãos não gostaram. Os irmãos odiaram ele. Lembra dos 3 itens? Vamos para os 3 itens que a palavra hoje é profunda. Ó, primeira coisa que aconteceu, naqueles 3 itens que nós falamos. A ofensa, quando José chegou e disse assim, ó, eu tive um sonho, que eu vou ser maior de todos. Os irmãos ficaram ofendidos, sim ou não? Qual foi as 2 próximas coisas que fizeram? Trair o pai, pegando o irmão e vendendo ele para quem? Para os amalequitas. E o que os irmãos tinham de José? Amor ou ódio? Ofensa chega até levar isso. Agora olha que interessante. Por causa dos irmãos, José foi parar numa cadeia. Ficou 10 anos numa cadeia. Quantos sabem a história de José aqui? Levanta a mão. Aí num determinado dia, e eu ouvi essa frase, achei lindo. Eu vou falar aqui. O homem tem que ser crente mesmo. Esse tal de José não era brinquedo não.
Porque pensa só comigo. Ele tinha igreja na cadeia? Tinha igreja? Ele tinha a Bíblia Sagrada? Não tinha. Entre a saída da casa do pai, vendido pelos irmãos, até quando ele chegou no governo do Egito, foram 13 anos. Ele tinha Bíblia? Ele tinha um pastor pregando para ele? Ele tinha igreja? E quando é que a Bíblia fala que ele murmurou por causa da situação que ele estava? Nunca. Olha que fé que esse homem teve em Deus. Num determinado dia ele está na cadeia. 10 anos se passaram. Chega o copeiro e o outro que vai falar com ele, que é o padeiro. E os dois chegam e falam assim: ô José, fiquei sabendo aí que Deus te usa com dom de revelação de sonho, interpretação de sonho. Se fosse um de nós, quer saber? Vai orar você a Deus, eu estou cheio de problemas já, ó, meus irmãos me vendeu, eu estou aqui na prisão, faz 10 anos que Deus não vê nada, eu fugi de uma mulher que tirou a roupa para mim, e essa mulher, por causa dessa mulher eu vim parar na cadeia, não quero saber de ajudar ninguém não. Ele tinha motivos para fazer isso, tinha ou não tinha? Ele podia ficar carregando a mágoa dos irmãos dele, podia ou não podia? Mas a Bíblia diz, em Gálatas 6:9, que nós lemos, que nós nunca podemos cansar de nos fazer o bem. Verdade ou mentira? Se ele tivesse carregado mágoa, rancor, ofensa dos irmãos, por certo ele ia ficar rancoroso com a vida, porque é assim. Quando a gente fica magoado ou carrega ofensa, a gente acaba descontando em Deus, na vida e todo mundo. Mas o José, quando viu esses dois homens pedindo ajuda, ele não negou ajuda. Ele falou, pois não. Ele não falou assim, eu já tenho meus problemas, você tem os seus. Vai buscar Deus, se vira. Não, ele falou, pois não. Aí um contou um sonho e o outro contou outro sonho. Ele ajudou. Ele falou, sinto muito, mas o sonho que você teve é porque você vai morrer. E o sonho que você teve é que você vai voltar a trabalhar no palácio. Aconteceu ou não aconteceu? 2 anos depois, quem é que fez José sair da prisão? O copeiro. Por que que o copeiro, escute isso, por que que o copeiro falou de José para o faraó? Porque um dia o José ajudou o copeiro. Que lição que eu aprendo? Você pode estar ofendido o que for, ajude sempre as pessoas, não cansa de fazer o bem. Ajude as pessoas. Porque a Bíblia diz assim, se você não se cansar, não se desfalecer em fazer o bem, uma hora isso volta para você. Agora, se ficar, eu estou ofendido, eu estou com a cabeça cheia, já não basta meus irmãos, o dia que eu ver meus irmãos, eu vou matar meus irmãos. Foi isso que ele fez? Até porque se José faz isso, ele matava a linhagem de Jesus. Porque Jesus veio de uma das tribos que é irmão de José, da tribo de Judá. Se ele resolve matar os irmãos, não tinha raiz para vir Jesus. Mas ele teve o coração, e aquela mágoa, aquela ofensa que José recebeu, tornou ele mais amargo ou tornou ele mais forte? Agora, gente, eu sei que você talvez já desentendeu com o irmão. Não, vocês não, que vocês não têm essas coisas. Com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, com o sogro, com sogra, com o tio, com o vô, com o marido, com a esposa. O que nós vamos fazer? Se nós lemos em Lucas que é inevitável, lemos ou não lemos? É inevitável que venham as ofensas. Está escrito na Bíblia que é impossível não ter ofensa. É impossível não ter ofensa. Vai ter ofensa. Então, se vai ter ofensa, como é que eu vou tratar as ofensas? Vou comer a isca e vou parar na jaulinha? Não posso. José falou assim, Um dia, José se tornou governador do Egito. Se José tivesse falado assim, faraó, mata todos eles. O faraó ia falar, pode matar Antônio, e é parente seu, você que se vira. Mas ele falou, não, eu quero tratar eles bem. O que significa isso? Não comeu a isca de Satanás e não absorveu a mágoa. Alguém pode dizer assim, pastor, ele jogou 13 anos da vida dele fora. Mas o próprio José diz em Gênesis 45:5 que ele disse, esse tempo era necessário para Deus trabalhar na minha vida. Olha uma frase que eu acho tremenda aqui. Nós vamos ler uma frase, O que você faz com a ofensa determinará o seu futuro. Você pode absorver, ficar com ela, ou você pode jogar fora. Agora, José saiu mais forte. E nós?
Mas vamos para a melhor história da noite, porque essa eu já falei, mas é uma história surpreendente para nós na Bíblia. Um homem chamado Davi, e eu vou trazer todos esses textos que nós lemos do Novo Testamento na história. Um homem chamado Davi, que a Bíblia diz que o coração dele era o coração segundo. Por que que Davi, gente, se prepare. Agora eu entrei na palavra. Por que que Davi tem um coração segundo o coração de Deus? Porque para fazer o que ele fez, nós vamos ter que falar no final do culto: ô Deus, tudo bem, mas que o Senhor Jesus deu aquele negócio que se alguém magoar a gente 7 vezes por dia, eu tenho que perdoar uma pessoa 7 vezes por dia, ainda pedir para aumentar a fé. Mas e o Davi? E o Davi? Vamos ler a história de Davi. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em 1 Samuel capítulo 24. E você se prepara, porque se o Espírito Santo não nos convencer, ninguém convence mais. Todos acharam 1 Samuel capítulo 24? Esse texto que nós lemos, que Jesus falou para os discípulos: você tem que perdoar uma pessoa 7 vezes por dia. É muito forte. Mas olha o que Davi faz, que exemplo. 1 Samuel capítulo 24, eu vou ler alguns versículos, mas antes deixa eu pedir sua atenção um pouquinho. Davi cuidava de ovelha do pai dele. Um dia, alguém no palácio conta para o pai que Davi era um excelente tocador de harpa. E que ele cantava hinos a Deus. E o Saul, que era o rei, que era o líder da nação, repete comigo, líder. Isso. Era o líder da nação. Ele ficava endemoniado. Era um líder, mas ficava endemoniado. Aí o que ele pensou? Se esse moço vir morar no palácio, ele vai tocar a harpa e vai fluir a unção. E aí foi lá. Olha só, Davi sai de um curralzinho de ovelhas e agora ele recebe o convite para morar no palácio. Olha que moral. O que ele vai fazer? Ele vai comer na mesa do rei. É moral ou não é? Vai tocar harpa para o rei. Moral ou não é? Vai dormir em cama boa no palácio. Tremendo. A Bíblia diz que Saul pegou Davi como filho. Como filho. Só que Davi já tinha uma promessa de ser ungido rei. Então o que Davi, por certo, pode ter pensado? Deus já me escolheu para ser rei, e agora o rei me chama para morar na casa dele. Eu estou vendo já o plano de Deus na minha vida. É certeza que ele vai dar o trono para mim. E ele cresceu, morou, comeu comida do bom, matou o Golias. Sabe o que o rei fez? Você vai casar com a minha esposa. Olha que moral. Casa com a filha do rei, mora na casa do rei, escudeiro do rei, vai para o exército, se torna o principal homem de batalha do rei. Era o discípulo número 1. Quem era o líder? Saul. Quem era o discípulo? Davi. Num dia, Davi vai para guerrear. E Davi destrói um monte de inimigo. Na volta o povo fica sabendo. Quanto é que foi? Pelo Facebook já estava correndo a notícia. Que Davi tinha matado milhares e milhares de milhares. O Saul, quando viu no Facebook que o povo já estava dando glória para o Davi, saiu fora da janela e viu o povo cantando assim, Saul matou os seus 1000. Davi matou os seus 10.000. O coração de Saul ficou ofendido. O líder ficou ofendido com o discípulo. E a partir daquele momento entrou um ódio no coração e entrou a traição. Quando Davi chegou no palácio, achando que o rei ia receber, o rei catou uma arma, já prendeu na parede, já queria matar ele. Por quê? Porque é ofendido com o discípulo. Davi escapou, foi embora e correu. Davi se tornou fugitivo, porque o líder dele, um cara que ele mais criou expectativa, agora quer matar ele. Repete comigo, o líder dele, a qual ele criou expectativa, agora quer matar ele. Você acha que ali tinha ou não tinha uma oportunidade de Davi ficar com raiva? Porque ele matou o Golias, está ganhando um monte de guerra, e o cara me trata desse jeito, eu faço tudo dentro da igreja, e esse cara quer me matar? É ou não é uma oportunidade para a ofensa reinar no coração? Sim ou não? Sim ou não?
O que Davi faz? Vai embora do palácio, corre e foge. Saul não se cansa. A Bíblia diz que Saul arma o seu exército e diz assim: nós vamos atrás desse Davi, que eu quero matar esse Davi. Aí agora nós vamos ler a história de Samuel 24 para você ver a perseguição. Versículo 1. Tendo Saul voltado depois de perseguir os filisteus, foi dito que eis que Davi está no deserto em En-gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras montenses. Chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde havia uma caverna. Entrou Saul na caverna para aliviar o ventre. Alguém sabe o que é aliviar o ventre? Precisa descrever o que quer dizer aliviar o ventre? Hã? Quer que eu fale no hebraico ou no aramaico? Aliviar o ventre, você entendeu, né? Deu uma leve dor de barriga nele e ele foi aliviar o ventre, o líder. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma, ou seja, estava lá na caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te aparecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater o coração. Repete comigo: sentiu Davi bater o coração. Agora eu continuo. Por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou: Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem que eu procuro te fazer o mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de eu haver cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nenhum mal, nem rebeldia. Não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém a minha mão não sucederá contra ti. Olha para cá. Vou resumir a história. Ele entrou na caverna, foi aliviar o ventre. Os discípulos de Davi falaram assim: está ali, ó. Davi chegou numa certa parte, que a orla da roupa do Davi, ele deve ter tirado a roupa, né? Normal, tirar a roupa. Davi cortou um pedacinho da orla e já pegou e escondeu. Os discípulos de Davi já começaram a fermentar. Ele não queria te matar? Mata ele. Ele é teu inimigo. Estava querendo a tua cabeça, Davi. Mata ele. Davi falou: vocês ficam quietos. Vocês são meus discípulos. Vocês não vão tocar a mão nele. Mas ele queria te matar. Não interessa. Não é para tocar a mão nele. Bom, ele tinha ou não tinha direito de vingança? Ele poderia ter comido a isca da ofensa, mas ele não comeu a isca da ofensa. Porque o cara expulsou ele. Detalhe, irmãos, Davi ficou 14 anos fugitivo. Para quem dormia no palácio, tinha vida boa, agora tem que morar em caverna. 14 anos dormindo com a cabeça numa pedra. 14 anos. Tudo por causa de uma ofensa que Saul, que é líder, teve do seu discípulo. Mas o discípulo falou assim: você pode ficar com raiva de mim, eu não vou ficar com raiva de você. Pegou o pedacinho do manto,
Quando ele saiu, ele gritou, ô Saul, estou aqui, viu? O que me chama a atenção é que a mesma pessoa que tinha falado que ia matar ele, Davi me vira e faz isso aqui, ó, dobra o joelho, coloca o rosto no chão, em reverência a um homem que diz que queria matar ele. Isso prova ou não prova que Davi não ficou magoado com ele? Sim ou não? Porque ninguém faz isso. Para fazer isso tem que ter um coração que não come ofensa. Diga para quem está do seu lado e fala assim, ó, não coma ofensa mais. Aí ele falou assim, escuta, esse povo aí fica falando para você me matar, eu não tenho nada contra ti não. O que Davi está fazendo? Está tentando promover a paz. E ele falou assim, ó, se eu quisesse ter te matado, eu tinha te matado, porque eu cortei a tua roupa. Você estava numa situação desfavorável. Eu podia ter chegado e matado você, mas eu não te matei. Aí ele diz assim, ó, meu pai. Ele chama o cara que quer matar ele de pai. É por isso que ele tem tinha um coração segundo o coração de Deus. Aí a Bíblia diz o seguinte, que Davi falou o seguinte, Deus julga entre eu e você, não eu. Como Davi era inteligente. Porque era uma pessoa que ele tinha um apreço. Era um líder dele. E Davi não era doido de entrar no meio, porque Davi sabe que se ele entra no meio para julgar o líder, você sabe o que ele ia fazer? Ele ia estar assumindo o lugar de Deus, porque foi Deus que colocou Saul lá. Ele falou, não, eu não vou pôr a mão, e nenhum de vocês vai pôr a mão. O que aconteceu no capítulo 24, para resumir a história? Saul me vira e fala assim, ai, que besteira que eu ia fazendo, meu filho, aí chamou de filho, vou parar de perseguir. Parou ou não parou? 2 capítulos depois, dá uma olhada aí, 2 capítulos depois, no 26. Veja só no 26. Vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram, não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, de fronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, para buscar Davi. Acampou Saul no outeiro de Áquila, de fronte de Gesimom, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto, é o lugar que ele ficava. E sabendo que Saul vinha para a sua procura, enviou espias, e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se acampara, e viu o lugar onde se deitara Saul, Abner, filho de Ner, comandante do exército. Saul estava deitado num acampamento, e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, quem descerá comigo até Saul, ao arraial? Respondeu Abissai, fala assim, ó, Abissai. Ele disse, eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos do inimigo, deixa-me agora encravá-lo com uma lança ao chão, de um só golpe, não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai, não o mates, pois quem haverá de que estenda a mão contra o ungido do Senhor e que fique inocente? Acrescentou Davi, tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, quer dizer, Deus vai ferir ele, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido, agora porém toma a sua lança que está à sua cabeceira, a bilha de água e vamos. Olha para cá, agora tem uma nova perseguição. Saul está num canto, Davi está em outro. Saul está dormindo, os homens estão dormindo em volta dele. Davi chega para os seus discípulos e fala assim, eu preciso, quem vai comigo lá? No arraial de Saul. Abissai, sanguíneo, já levanta e fala, eu vou com o senhor. E eles foram. Chegando no arraial, a gente dormindo. Pula para um lado, pula para o outro. De noite, tinha 3.000 homens contra 2. Davi e Abissai. O Abissai olhou o Saul dormindo e falou o seguinte, Deus te proporcionou o troco, dá o troco agora. Você quer que eu mato ele agora? Eu dou uma facada nele, uma punhalada só, mato ele, não vai precisar de 2.
Significa que Abissai estava ofendido, queria vingança. Mas o Davi, você não é nem louco, não toca nele. Lembra dos teus 14, só faltou falar assim, lembra dos teus 14 anos que esse homem está fazendo com você? O profeta já te ungiu rei, você vai ser o próximo rei. Não interessa, o dia que Deus achar, Deus mata ele, ou o inimigo mata ele, ou vai chegar a hora dele. Eu não toco nele. Mas olha o que ele fez, não interessa. Tem uma pergunta que eu quero fazer para você. O porquê que Deus deixou os 3.000 homens dormindo? Porque a Bíblia diz que Deus que pôs um sono profundo nos 3.000 homens. Deus que pôs um sono profundo. Por que Deus pôs um sono profundo em 3.000 homens? Quantos querem saber? Só isso? Não dá nem para, então não vou falar não. Só isso? Gente, quem quer saber? Levanta a mão. Para dar oportunidade. Para ver se o Davi ia ser covarde igual Saul foi. Porque se Davi quisesse matar Saul, ninguém ia acordar, ia ficar todo mundo dormindo. Ali foi o teste para saber se a ofensa estava ou não estava. Davi, você é igual Saul? Não. Então deixa ele aí. Deus permite situações para nós, de ofensa, para ver se a gente é igual a quem nos ofende. Quem está entendendo que levanta a mão. Tua esposa ou teu marido te ofendeu, você vai lá e ofende ele ou ofende ela. Você é igualzinho. Não tem nada a falar. Você ficou quieto, você é diferente. Aí, presta atenção. Olha só. A Bíblia diz que Saul ficou dormindo. Davi disse, você não toca nele. E aí é o seguinte, pega a garrafa d'água, que nós vamos embora. Pegaram. O que Davi fez de novo? Davi, Saul, acorda, Saul. Abner, comandante do exército, acorda. Eles acordaram no desespero. Davi pega e faz isso aqui, Pertence a alguém? Ei, Abner, você é o comandante do exército, você não cuidou do rei direito. Eu peguei, fui aí, voltei e peguei. Olha o que Davi diz. Saul, em outras palavras, na versão Leandro, para de me perseguir. Eu não te quero mal. Eu já te chamei de pai, já te chamei de senhor. O que Jesus diz? Que se num dia, presta atenção, se num dia alguém magoar você ou insultar você, você tem que perdoar até 7 vezes, num dia. Saul não foi num dia, foi no capítulo 24 e agora no capítulo 26. E o que Davi está fazendo? Davi podia falar assim, quer saber? Eu já fui lá no capítulo 24, eu tentei as pazes com ele. Se agora ele quer guerra, agora ele vai ter guerra. Ele fez isso? Se Saul tivesse invocado com ele 10 vezes, o que ele teria feito nas 10 vezes? Promover a paz. Se Davi fosse na época de Jesus, nem João não dava conta dele, seria melhor que todo mundo. Eu estou te falando, não é a segunda vez, já estou estressando de brigar com você, mas eu quero paz. Eu fui aí, eu peguei tua água, eu podia ter te matado. E, inclusive, os meus discípulos falaram para te matar. E eu falei que não é para te matar. Eu quero acordo entre nós. Só que sabe o que aconteceu, igreja? Não teve acordo. Mas uma coisa eu posso dizer. Davi não comeu a semente da ofensa. Por isso que ele não foi preso. Não caiu na gaiola. Não caiu na armadilha. Ele não caiu. Para encerrar. Passa os anos, uns dias, e o inimigo mata o Saul. Você sabe o que Davi fez quando Saul morreu? Uhul! Bem feito! Comigo é assim. Mexeu comigo Jeová, pôs a mão e fulminou. Foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez, não? Ele não falou assim, toma, vai mexer com ungido. Você foi ungido, eu fui ungido 3 vezes. Foi isso que ele fez? Ele falou assim, é bom, por tua causa, eu fiquei 14 anos morando em deserto e caverna, agora você teve o teu. Foi isso que ele fez? E o que ele fez? Pasmem vocês para ver o que ele fez. Vai ser o último texto que nós vamos ler da história de Davi. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Olha o que ele fez quando ele ficou sabendo que Saul tinha morrido.
2 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Todos acharam? Diga amém. Disse Davi ao moço que dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Agora olha o versículo 10. Um homem foi lá falar para o Davi que o Saul tinha morrido. Olha o 10. O cara falou assim: eu arremessei, pois sobre ele, e eu o matei, porque bem sabia que ele não viveria depois de ter caído. Eu tomei a coroa dele e trouxe para você. Resumindo, foi isso. Olha para cá. Chegou um cara, simplesmente falou assim, ó: Davi, Saul está morto. Mas como é que você sabe? Eu matei ele. E eu peguei a coroa dele, bajulador. Vim entregar para você, agora você é o novo rei, né? Vim entregar a coroa dele para você. Ele falou: você fez o quê? Você matou o meu senhor? Ah, não, gente, olha o que Davi faz. Você matou o meu senhor? Olha o versículo 6 da tua Bíblia aí. Olha o que está escrito. Está escrito assim: então disse o moço, 11, versículo 11. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram, jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então perguntou Davi ao moço, portador das notícias: de onde você é? Ele respondeu: eu sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Disse-lhe Davi: como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos seus moços e disse-lhe: vai, lança-te sobre esse homem. E ele o feriu, de sorte que morreu. Disse Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas seu filho com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não o noticies em Gate, nem publiqueis as ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem salte de contentamento as filhas dos incircuncisos. Olha para cá, Davi fez o seguinte: você que matou ele? Foi. Discípulo, mata esse cara. Ele não fez assim. Como que Deus te usou? Olha, eu cocei de vontade. Como que Deus te usou? Ele fez isso? Ele ficou com raiva, porque era inimigo, ele podia, porque aí Deus permitia. Mas do seu próprio povo, falou: mata ele. E aí Davi defende um cara que perseguiu ele. É ou não é o mandamento de Jesus orar e abençoar quem persegue a gente? É ou não é? Aí ele faz o quê? Rasga a roupa, jejua. Você já jejuou por alguém que te persegue? Essa palavra hoje está... O cara jejuou por alguém que perseguiu ele. Chorou e disse assim, ó: vocês calam a boca. Vocês não falam para ninguém que o nosso rei morreu desse jeito, porque vai ser uma vergonha. Ele estava preservando a desonra de um homem que queria matar ele. Fala para mim, se esse homem comeu alguma vez na vida dentro do líder dele, que era um homem próximo, perdeu o palácio, perdeu a esposa, que era a filha dele, perdeu a mordomia, perdeu tudo, mas uma coisa ele não perdeu: ofensa não vai morar no meu coração. Você tem motivo, se quiser, para guardar ofensa de pai, de mãe, de filho, filha, irmã, namorado, marido. Você tem direito se você quiser, mas olha só. Ou você vai se tornar mais amargo, ou você vai se tornar mais forte. E o que a Bíblia diz é o seguinte: eu coloquei entre ti a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. Porque mesmo que você não escolher a bênção, a maldição já vem. Então se você escolher a bênção, a maldição vai embora. Queridos, não guarde mágoa. Ó, vira para quem está do seu lado e fala assim, ó: me ajuda, por favor. Eu não posso guardar mágoa. Davi ficou preso. Davi festejou com a... não dá nem para usar essa palavra, né? A falta de graça, você entendeu? A falta de graça, né? Davi se alegrou com a falta de graça do Saul? Não, chorou. Cara, é bom para ele aprender. Se fosse um de nós, eu ia falar assim:
É bom para aprender, bicho é cabeçudo. Eu fui 2 vezes propor um acerto para ele. Se ele tivesse aceitado meu acerto, eu estaria lá na guerra junto com ele e eu teria dado a minha vida no lugar dele. Mas ele quer andar sozinho. Ele não fez isso, ele não criticou, ele não lamentou, ele chorou e falou, ó, vocês não falam para ninguém o jeito que ele morreu, porque senão os ímpios vai falar assim, ó, que crente era esse o Saul. Ele preservou, ele não fez vingança, até porque a Bíblia diz o seguinte, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, vai vir a colheita, a fruta está no pé, só vai parar na tua mão quando você fizer o bem para quem magoa você. Olha que tremendo. Abre aí o último texto da noite, Romanos 12, 17. Romanos 12, 17, Novo Testamento. Todos acharam Romanos 12, 17? Sim ou não? Te dou um conselho, coloca esse versículo no status do seu WhatsApp, você que gosta de usar o status. Romanos 12, 17 diz assim, ó. Não torneis a ninguém mal por mal. Fala assim, ó, não fazer o mal por mal. Esforçai-vos, fala assim, ó, esforçai-vos. Porque não é fácil, viu gente? Olha só, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E 18. Se possível, quanto depender de vocês, tende paz com todos os homens. Se depender de vocês, tenha paz. Promova a paz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o quê? Vence o mal com o quê? Agora olha para cá, nós vamos encerrar aqui. O 17 fala assim, que nós lemos aí. Não torneis a ninguém o mal por mal. O que é isso? Se fizeram mal para você, te magoaram, você tem que ir lá e pagar com mal, é assim? É assim? Os 3.000 homens estavam dormindo para Davi mostrar para o Abissai, eu vou te ensinar, discípulo, Abissai, aprende, não toca nele. Mas ele fez isso, ele falou isso de você, pôs na rede social, falou mal de você, difamou você no meio da tua família inteira, fez você perder a tua mulher, fez você perder dinheiro, fez você perder a casa, fez você perder tudo, não toca. A vingança pertence a Deus. E eu vou te dizer, enquanto o teu coração tiver de vingança numa pessoa, Deus está assim, ó. Ele está sem trabalhar, por quê? Porque você está cuidando. O dia que você entregar qualquer pessoa na mão de Deus e falar, agora é a minha vez de trabalhar. E Deus está falando assim, ó, não pague o mal com o mal. E esforça-te para fazer o bem. Davi fez o bem. E o versículo seguinte diz assim, ó, se depender de você, se for possível, esteja em paz com todos. Davi fez de tudo para ficar em paz com Saul. Foi ou não foi? E a gente? Nós fazemos de tudo para ficar em paz com quem fica nos perseguindo? Eu já tentei uma vez. Tentei 2. Ih, mas é uma num dia, outra no outro. Tem até 7 por dia. Se depender de vocês, se for possível, tenha paz com todos. Porque você trará brasa viva sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer do mal com o mal. Não. Luta quando a tua carne fala assim, ó, eu quero ódio, eu quero vingança, eu quero... Luta com ela. Fala assim, não vou perder para o mal, não. Se alguém fez alguma coisa comigo, essa semente eu não como. Tenho motivos para comer, mas eu não quero parar na gaiola de Satanás. Não vou comer. Se depender de vós, tendes paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Para alguns, Saul era inimigo de Davi. Você sabe o que aconteceu quando Saul morreu? Jonatas morreu?
Davi assumiu o palácio. Sabe o que Davi fez? Não tem nenhum neto do Saul vivo? O empregado disse assim, tem um neto. O Saul morreu, o filho morreu, mas tem um neto do Saul. Cadê ele? Mefibosete. Um menino que aos 5 anos quebrou as pernas e anda rastejando. Sabe o que Davi fez? Chama Mefibosete. Porque eu vou cuidar do neto de Saul. Você sabe o que a Bíblia diz lá em 2 Samuel que eu pulei? Diz assim, ó, eu choro porque eu amo Saul e amo Jonatas. O cara amava um homem que perseguia ele. Que amor é esse? E a Bíblia está dizendo, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se estiver precisando de ajuda, ajuda, estende a mão. Porque senão você é igual a ele. Nós temos que ser a diferença. Às vezes a gente fica esperando assim, ó, eu tenho uma irmã que mora longe, eu tenho um irmão que mora longe, eu não converso com ele, estou esperando ele vir falar comigo. Não. Eu tenho um irmão da igreja, eu tenho um parente, tenho um filho que eu não converso, tenho um pai que eu não converso, tenho uma mãe que eu não converso, estou esperando ele vir puxar papo comigo, porque o que ele me fez, não. E é interessante, esses anos todos que as pessoas ainda guardam mágoa de alguém, da família ou da igreja, de qualquer que seja, do líder, do pastor, seja quem for, se você não jogar a mágoa fora, você vai se tornar cada vez mais amargo, mas se você jogar fora, você se torna mais forte, porque você vai falar assim, eu sou diferente, mágoa comigo não reina não, eu sou maior do que a mágoa tem que comer debaixo dos meus pés, em mim ela não toca, porque eu sou diferente. Quem está entendendo aqui, levanta a mão. Essa história nos ensina, chegou o neto de Saul, o neto de Saul já chegou assim, não dá moral para mim não, que eu sou que nem um cão morto, cão vivo, sou um jogado, um largado. Ele falou, não, a partir de hoje, você vai ficar no palácio. Mas não era meu pai, que era teu amigo, e meu avô que era teu inimigo? Não, ele me perseguia, eu sempre o amei. Fala para quem está do seu lado assim, nós temos que chegar nesse nível. Fala aí, nós temos que chegar nesse nível. Olha para quem está atrás de você aí, ó, dá uma olhadinha aí e fala, nós temos que chegar nesse nível. Ó, falar de Jesus é fácil, mas eu estou falando de Davi, um homem que você sabe que também pecou e errou muito. Davi conseguiu, fala assim, ó, você também consegue. Davi não ficou preso no escândalo. Davi se esforçou para manter a paz e fazer o bem. Davi não disse que perdeu 14 anos de sua vida. Davi passou pelo fogo refinador. Davi desenvolveu caráter de liderança, mostrou que ele é líder e perdoou. E isso mostrou o seu futuro. E ele se tornou mais forte. É hora de nós ficarmos em pé. E nós orarmos. E aí quando você fala assim, Deus aumenta a minha fé, é nesse sentido, para nós ter fé para aguentar e perdoar todo mundo. Fique em pé em nome de Jesus, vamos orar.